Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Quem já ouviu falar o que é um influencer? É a palavra do momento, né? Você sabia que naquele tempo já tinha os influencers na vida do povo de Deus? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Influenciadores. Hoje a mídia usa muitos influencers, né? Usam inglês. E às vezes a gente não sabe falar inglês, mas algumas palavras passam a ser domínio da língua portuguesa. Você tem sido influenciado? Ou você é um influenciador? A pergunta que Jesus quer fazer hoje para as nossas vidas é essa. E a gente precisa ficar atentos, porque existem vários tipos de influenciadores. E que tipo eu estou sendo, ou quem está me influenciando nesta minha jornada de vida aqui na Terra. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, podem ficar sentados. Desculpe, é para cá. Aleluia, aqui. Muito bem, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem 1 Samuel capítulo 22. Depois a gente vai pular para o 24, porque continua. A gente vai ler do 1 ao 5, capítulo 22, do 1 ao 5. E o 24 a gente vai ler do 1 ao 10. Primeiro, o capítulo 22. Poder ficar sentados mesmo, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Aleluia. Gente, a gente precisa ver tudo à mão de Deus. Até mesmo na hora que a gente está com alguma coisa incomodando, chateando, tem que ver a mão de Deus, porque tudo tem um propósito de Deus para nos revelar, nos ajudar, nos fortalecer. Deus está mandando eu dizer isso aqui agora. Tem propósito de Deus naquilo que eu estou passando, naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou colhendo, naquilo que eu estou observando. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Samuel, capítulo 2, a gente vai do 1 ao 5. Davi se esconde na caverna de Adulão. Eu já ministrei essa palavra aqui, mas o Senhor me trouxe a revelação dos influencers nessa palavra. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ficar com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve num lugar forte. E verso 5 conclui: porém o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Depois a gente continua no capítulo 24. Quais são as influências que a gente tem recebido no momento que a gente está em aperto? Nesse momento que Davi estava em aperto, ele se escondeu numa caverna porque ele estava sendo perseguido por Saul, porque Saul queria matar ele. E Saul estava com muitos soldados, muitas armas para poder pegar Davi. Ele se escondeu dentro da caverna de Adulão. E quando ele chegou lá, ele encontrou pessoas atribuladas. Pessoas que sabiam quem era Saul, que sabia quem era Davi, então ele sabia quem era o Deus de Saul e sabia quem era o Deus de Davi, o mesmo Deus. Mas agora Saul estava perseguindo Davi, e essas pessoas, eu vou voltar aqui e dizer que tipo de pessoas eram essas. Pessoas que se achavam em aperto. Pode ser aperto financeiro, pode ser aperto social, pode ser aperto de mente também, né? Homens endividados que estavam fugindo da prisão, ou de uma morte, ou então de tomar uma família sua, porque naquela época uma dívida pegava os filhos para poder levar como escravos. E homens desgostosos, em aperto, endividado e desgostoso. Gente que conhecia o Deus de Davi, o Deus que ungiu Saul como rei.
Ele sabia quem era esse Deus. Esses homens sabiam quem era esse Deus. Estou chamando a atenção disso porque mais na frente isso é importante para a gente meditar naquilo que a gente chama de influência. Quem tem te influenciado? Ou quem você está influenciando? O Senhor está de olho. E à medida que nós somos influenciados, ou que nós vamos influenciando, nós vamos plantando sementes. E nós vamos colher os frutos diante daquilo que está sendo semeado em nós, ou que nós estamos semeando no outro. O que você tem semeado? O que você tem falado? Já foi colocado aqui. Por isso que eu digo, pastor, que o Senhor não faz nada à toa. Isso aqui é um complemento da palavra de meditação, de reflexão que a pastora trouxe aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela não é para benefício próprio, para satisfazer o meu ego, a minha vontade, o que eu acho que é certo. A palavra de Deus é para nos ajustar, nos alinhar nos ensinamentos do Senhor. E aí a gente tem que ser crente do sim, sim e não, não. E aqui eu fui anotando algumas coisas. O que é um influenciador? Pessoas que têm conhecimento específico. Vamos trazer para o mundo do crente. Pessoas que têm conhecimento da Bíblia e que são capazes de influenciar outras pessoas. Como você está manuseando a palavra do Senhor? Como você está interpretando a palavra do Senhor para benefício próprio ou para o objetivo do povo alcançar a salvação, a libertação, a correção, para que ele seja visto pelo Senhor e ele tenha o seu direito à ressurreição com Cristo? Nossa responsabilidade, queridos. Então, esses influenciadores são pessoas que têm conhecimento específico e elas ganham credibilidade. Pessoas que são influenciadoras hoje nas redes sociais, às vezes a gente nem conhece, mas elas passam a ter credibilidade. E aqui eu quero deixar um testemunho para a glória de Deus. Essa semana eu fiz uma live falando sobre o anonimato. Estar no anonimato não é fácil. Eu já falei aqui que eu tenho um seguidor que é um artista, que é o Carlinhos Maia. E ele apareceu, ele foi o primeiro pastor que entrou na sala. O primeiro. E aí, para eu não dar ousadia, porque ele é artista, eu não chamei ele de Carlinhos. Eu disse, Carlos, como vai? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Acabou a história. E foi a primeira vez que ele interagiu. Glória a Deus. Deus é assim mesmo. Obrigado pelo alimento. E eu fiquei assim, louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser dita de uma forma que alcance vidas, não para o meu benefício próprio, mas para que vidas sejam libertas, queridos, sejam salvas. E naquele momento que aquele rapaz chegou na sala do Insta, naquela live que eu estava fazendo, eu fiquei me perguntando, Senhor, como é que meu nome chegou na vida desse rapaz que nem aqui ele mora? Não importa, Deus providenciou que ele chegasse nessa sala porque ele estava precisando ouvir e ainda precisa ouvir mais coisas, porque ele tem uma vida muito torta. Quem conhece sabe que ele não segue a palavra do Senhor. E eu agradeci muito ao Senhor. Nós precisamos ser bons influenciadores, porque até aqueles que precisam da palavra de Deus e que estão perdidos no seu caminho, eles vão se encontrar porque a palavra ela cumpre. Já foi dito aqui nessa noite, ela cumpre o seu propósito. Então, os influenciadores são aqueles que têm um conhecimento específico, mas são capazes de influenciar as pessoas e formar opinião. Tem muitos influenciadores aí nas redes sociais que muitas pessoas seguem e que acham que aquilo é verdade pura. Não, se você comer asa de barata com casca de siri, você vai ficar magro, você vai engordar, você vai ficar saudável, você vai curar tal doença. Quantas receitas mirabolantes os influenciadores já colocaram e as pessoas seguem. Por que a fórmula daquela pessoa funcionou para poder clarear a roupa e a minha não funcionou? Às vezes a gente segue os influenciadores de uma forma que a gente acredita que aquilo é uma verdade. Você conhece a vida do influenciador? Você sabe qual é o objetivo dele com aquela influência? A gente não sabe qual é o objetivo do influenciador. E eu vou falar aqui de um influenciador muito, muito, muito forte nas nossas vidas que pode nos levar para o abismo. Amém? E aqui, quando eu coloquei Samuel 22, eu coloquei que Davi sofreu pressão de influenciadores. Sofreu pressão de influenciadores.
gente em aperto, homem endividado e gente desgostosa. Já pensou? Nesse ambiente de rede social, tem gente em aperto, tem gente endividada, fazendo um trabalho de influência, dizendo assim, fulano de tal, está doente, aí mostra a foto de uma pessoa, ainda mostra a foto de uma ferida, faz uma maquiagem de ferida, e você se sensibiliza e vai lá e bota o seu dinheiro, o seu Pix, às vezes você não tem para você, você dá para o outro, e a pessoa está lhe enganando. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para podermos discernir todas as coisas, dentro e fora da igreja, porque a gente não pode perder de vista que dentro da casa do Senhor tem joio e tem trigo. Como é que a gente vai discernir? As palhinhas são tudo igual. Olha os frutos. Deus está mandando dizer nessa noite. Olha os frutos. Olha os frutos. Davi sofreu pressão de influencers. E quais os influenciadores de Davi no seu momento de maior pressão? Os caras tudo complicado. E na hora que a gente está numa situação difícil, os influenciadores que aparecem na nossa vida são justamente aqueles que Satanás envia para deixar a gente cair no abismo. E ele diz assim, tá vendo? Mente fraca, movido a influenciador. Então, não dá legalidade ao maior influenciador que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. Mas dá legalidade. O homem tem legalidade em Cristo. Mas quando você olha o homem, olha o fruto. Olha o fruto, meus amados, porque é a partir do fruto que você vai saber quem serve e quem não serve ao Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, é necessário que existam as contendas para que os santos se revelem. Isso é profundo, queridos. É necessário que aconteçam as contendas para que os santos se revelem. Isso é fruto. Nós precisamos observar o fruto para que esse influenciador ele seja imagem e semelhança de Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava dizendo assim, me imite, porque eu sou o cara. Que agora eu sou o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava imitando Cristo, então ele tinha respaldo para dizer, pode copiar, porque eu sou temente ao Senhor. Ah, Jesus! Davi passou uma dificuldade aqui, no momento que ele recebeu a pressão, ele se mandou para a caverna e a família foi atrás. Eu quero dizer para vocês que por mais que a gente tenha contenda no meio da família, a família é a melhor influência que a gente tem, porque a família nos ama. A família cuida da gente. A família quando diz assim, menino, não vai para tal lugar não. Menino, não faz desse jeito não. Menino, vai estudar. Menino, come direito, porque você vai ficar magro. Quando der uma gripe ali, tu fica arriado na cama. Família é projeto de Deus. A família de Davi, quando soube que ele estava enfiofado lá na caverna, disse assim, vamos atrás dele, vamos buscar ele, vamos cuidar dele. E ele percebeu que naquele momento ele precisava cuidar da família. Aí ele trouxe a família para o castelo do rei Moabita. E quando ele chegou lá, Davi viu que ele estava, não, aqui eu estou protegido. Queridos, em todo tempo nós vamos viver dificuldades, nós vamos sofrer pressões, nós vamos passar também por meio de influencers que podem nos levar por abismo ou podem nos trazer para um fortalecimento em Cristo. Mas Davi entrou numa zona de conforto. Eu quero dizer para você que quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente está em conflito, a gente está em crise emocional, a gente está em crise conceitual, vamos sair da zona de conforto. O profeta chegou para ele, o profeta de Gade, né? O profeta de Gade chegou para ele e fez assim, Davi, não é para você ficar aí na zona de conforto, não. Você vai ter que enfrentar os seus influenciadores para saber quem é e quem não é do Senhor. Vai, sai daí e entra na terra de Judá. E ele foi. E foi lá para o bosque de Herete. Herete significa separação. O Senhor, Ele quer nos separar. Nós somos separados, nós somos santos, separados do Senhor. E o Senhor tem um propósito com a vida de cada um de nós. Ele tem uma história linda para construir.
nas nossas vidas. Agora, eu achei interessante que a gente fica se perguntando assim, se o Senhor tem propósito estabelecido de forma personalizada, para que o livre-arbítrio? Porque é dentro do livre-arbítrio que Deus faz você caminhar com as suas escolhas para o propósito dele. Deus tem me colocado para meditar na história de Sansão. Sansão tinha uma missão, e ele fez o que ele quis. Do jeito que ele quis, escolheu do jeito que ele quis, passou consequências, mas o propósito se cumpriu. Só que ele não conseguiu viver a bênção como ele merecia viver, conforme o propósito de Deus. Eu quero dizer para vocês, tudo que Deus tem como propósito para mim e para a sua vida, Ele cumpre. Agora, o nosso livre-arbítrio faz a gente degustar mais ou degustar menos, sofrer mais ou sofrer menos. Tem lutas para a gente viver o propósito de Deus? Tem. Mas tem pessoas que atrapalham Deus no cumprimento do propósito, porque se amarra, se emperra, e aí vai vivendo em espinhos, que não foi Deus que projetou, que não foi Deus que plantou, mas quem plantou foi a natureza fechada, a natureza trancada, a natureza obstinada a ser daquela forma que pensa e que quer, mesmo sabendo que tem a palavra de Deus e usa a palavra de Deus em benefício próprio. Eu tinha anotado um bocado de coisa aqui, mas não tem mais noção. Vamos para o 24. O 24 a gente vai ler do 1 ao 10. Aí a gente vai ver qual é o papel do influencer aqui, e que ainda diz assim, foi o Senhor que mandou. Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo, eis que Davi está lá no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens. Quantos Davi tinha? Só 400. Então ele tomou 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E Saul entrou ali a cobrir seus pés, ou seja, ele entrou ali porque ele tinha uma necessidade fisiológica. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna, ou seja, Saul se tornou visível a Davi e aos 400 homens de Davi. Então, olha só, ao influencer. Então os homens de Davi disseram assim, olha Davi, eis que o dia do qual o Senhor te diz. Existem pessoas que usam o nome de Deus, eis que o Senhor está te dizendo. A gente precisa testificar com o Espírito o que a gente está ouvindo, e eis que o Senhor te diz. Eis que a palavra está dizendo isso, mas eu estou interpretando do meu jeito. A palavra. Então Deus revela ao teu povo. Ele diz aqui, voltando. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou todo o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como bem te parecer, bem aos teus olhos. Imagine, o Senhor, uns homens endividados, atribulado, apertado, todo confuso, mente que não estava nem movida pelo Espírito de Deus, diz assim, o Senhor lhe entregou? Será que as pessoas que estão em guerras espirituais na sua mente, elas estão em capacidade de ser instrumento para dizer, o Senhor mandou lhe dizer? Olha os frutos. Olha os frutos. Porque pessoas que estão com mente em batalha, são pessoas que também estão precisando de ajuda. E precisando de ajuda, quando ela resolve, ela é habilitada para poder ajudar. E eles estavam aqui dizendo, olhe, Deus está lhe entregando, eis que o Senhor está lhe dizendo. Pessoas às vezes fazem isso, queridos, usam a palavra de Deus, usam o nome do Senhor, e o Senhor diz, tem uma passagem na Bíblia que ele diz assim, esse povo fala que eu mandei e eu não disse nada. Aí ele fala aqui, e levantou-se Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Ele não foi influenciado não? Ele foi. E ele foi lá, entregou na sua mão. Mas Davi, quando foi no meio do caminho, eu tenho certeza, queridos, que ele só cortou a orla do manto de Saul, porque o Espírito, ele deu lugar ao Espírito, ele disse assim,
Não é bem isso não, é só a orla do manto. Vou voltar. Porque olha a resposta de Davi. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, o Saul, o ungido do Senhor. Ai daqueles que tocam no ungido do Senhor, queridos. Ai daqueles que levam o ungido do Senhor à perdição, ao pecado. Ai daquele. E hoje foi dito aqui, e eu achei tão interessante que a palavra de reflexão, que eu faço uma assinatura no computador, eu recebo todos os dias. E hoje eu abri, diante de tanta agonia de trabalho, hoje eu abri a palavra de meditação que eu sempre pego do celular. E estava lá. Como é que está a sua palavra? O que é que você tem falado? Como você tem proferido as palavras com relação a outras pessoas? Isso é tudo mistério, viu, pastora? E ele disse assim, me guarde. Davi não estava dizendo, é guardar Saul, me guarde de tocar no ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com essas palavras, conteve os seus homens e não lhe permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Aqueles homens também tinham sede em Saul. E estavam usando a vida de Davi para poder alcançar Saul, fazer uma maldade com Saul. E eles aí entrarem com tudo também sobre a vida de Saul. A gente precisa ter cuidado, queridos, porque nem todos os influencers das nossas vidas vão nos levar a caminho de vida, mas pode ser caminho de morte. E nós não podemos ter sangue de ninguém nas nossas mãos, porque o Senhor vai cobrar. O Senhor, essa noite, Ele quer nos tratar de uma forma tal para a gente andar em vigilância. É tempo de vigiar. É tempo de vigiar, porque o Senhor está falando na palavra dele. Daqui a pouco a gente dá um revertério na mente, entra num campo de batalha que diz assim, sou eu que estou sentindo o que eu estou sentindo e vou fazer do jeito que eu estou entendendo. E não pode ser assim, porque depois a gente paga um preço. E aí continua dizendo, e com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também, Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul, por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem? Saul também estava sendo influenciado. Saul já tinha um problema de tormenta espiritual. Que Davi tocava a harpa, ele se acalmava, os demônios saíam. Mas agora ele foi atormentado de tal forma que ele agora queria perseguir aquele que estava acalmando a sua alma. Porque ele viu como um opositor, um sucessor do seu reino, porque queria tomar tudo que era dele. A gente precisa também saber com o que a gente está ouvindo. Se esses influenciadores que nós estamos ouvindo, que nós estamos assistindo, vão nos tirar da presença de Deus, vão nos tirar de amizades que são saudáveis, amizades que são santas. E eis que Davi procura o teu mal. Davi teve uma oportunidade de chegar a Saul e dizer assim, meu Senhor, olha o que estão os influenciadores dizendo para o Senhor, que eu quero tomar o seu reino, que eu quero ser melhor do que o Senhor, só porque o pessoal, as mulheres cantaram que Davi matava mais do que Saul, eu fui chamado para lhe ajudar na guerra, por isso que Deus permitiu que eu matasse mais. Eu estou aqui conjecturando a conversa íntima de Saul com Davi, de Davi com Saul. Davi foi chamado com um propósito de substituir Saul, porque lá na frente Saul já tinha pecado. Mas Davi, coração segundo o coração de Deus, coração puro, vou ajudar o meu rei. Ele recebeu a unção, mas ele continuou pastor de ovelhas, ele não se envaideceu por conta disso. E diz o verso 10, eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns dos meus influenciadores lá na caverna me disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Aqui, meus amados, nós estamos vendo influenciadores que conheciam o Deus de Davi, conheciam o mesmo Deus de Saul,
mas ele tinha as suas demandas malignas dentro do seu coração e queriam usar Davi para poder acabar com a vida de Saul. E a gente precisa estar atentos a esses influenciadores que querem nos tirar da presença do Senhor. Como assim? Eu anotei uma coisa aqui muito forte para poder a gente já terminar. Eu queria que a gente abrisse no livro de Lucas, porque Jesus também sofreu influência de um influencer muito maligno. Lucas 4, nós vamos ler do verso 9 ao 13. Enquanto eu bebo água. Lucas 4, do 9 ao 13. Olha só que coisa. Jesus, quando foi tentado por Satanás. Satanás conhece a Bíblia, viu, amados? De Gênesis a Apocalipse. E aí eu trago o contexto da igreja. Nem todos que retêm a palavra, elas estão sendo movidas pelo Espírito de Deus para levar a palavra. Às vezes a pessoa usa a palavra em benefício próprio. E a própria palavra diz, ai daquele que acrescenta um J ou um tio na palavra do Senhor, ou traz para o benefício, para a interpretação própria. O Senhor está nos alertando. A palavra ela foi feita para nos ajudar, para nos consolar, para nos exortar, para nos libertar, para plano de salvação, para os propósitos de Deus. A palavra ela não veio para trazer o meu conforto, da minha prosperidade, do que eu quero, do que eu acho que é certo. Porque nem tudo que eu acho que é certo é o certo de Jesus. E Jesus, ele foi, logo que ele foi batizado, ele foi direcionado pelo Espírito de Deus para o deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Olha só o que diz do 9 ao 13. Levou também, isso Satanás levou Jesus, viu? Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Satanás está dizendo para Jesus, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, para te guardar, para que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Salmo 91, querido, Satanás estava dizendo para Jesus, Salmo 91, a palavra está dizendo, Jesus, pode se jogar, os anjos do Senhor vão lhe socorrer, segurando você pelo braço. Aí Jesus olhou para ele e fez assim, Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus sofreu a ação de influencers. Isso não é coisa só do ambiente digital, não, queridos. Jesus sofreu a ação desse influenciador maligno que está dentro da igreja, como joio, usando a palavra, e eu vou falar aqui o que Deus está mandando mesmo. Tem joio dentro das igrejas do Senhor, usando a palavra para benefício próprio, para levar o povo ao pecado. E é na palavra. E o Senhor está dizendo, olha, não tente a mim não. Não tente a mim. Ele está dizendo aqui, ó, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, no discernimento do Espírito, tinha acabado de ser batizado e o Espírito veio sobre ele. Nós descemos as águas do batismo, nós confessamos Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas e recebemos o Espírito de Deus. O que nós estamos fazendo com o Espírito de Deus? Estamos dando lugar a Ele para Ele nos conduzir, ou eu estou usando a palavra para o meu benefício próprio, e quando eu chego e encontro um influencer que usa a palavra, pode estar levando o outro para o inferno. O Senhor, Ele está preocupado com a gente. O Senhor está preocupado com o tipo de influenciadores nesse mundo virtual, nesse ambiente de igreja, nesse ambiente de ponto de ônibus, onde você está. O Senhor está preocupado conosco, em primeiro lugar, nós crentes. Porque muitos estão deixando a casa do Senhor porque estão com mimimi. Muitos estão aborrecidos porque, não, eu não estou gostando disso não, eu não quero que seja desse jeito, porque a palavra está dizendo assim. Jesus está dizendo, a palavra não é para interpretação própria, mas é para fazer um povo seguir juntos, eu vim buscar um povo santo.
Queridos, nós precisamos nos preocupar com nós mesmos. E aí a gente está ouvindo muita coisa e está esquecendo de interpretar o que o Senhor quer que a gente interprete. Sabe por quê, queridos? A palavra, quando ela é revelada em nós, ela vem de forma personalizada para nos tratar naquilo que ainda é defeito em nós. Não é por causa do outro, mas é por causa de mim. E hoje foi um dia que eu falei demais. Eu disse assim, eita Senhor, a palavra hoje é negócio de ficar falando. Eu não quero ficar falando demais não. Senhor, se eu estou falando demais, eu sempre digo assim, Senhor, me faz morder a língua para poder me lembrar. E morder a língua não é brincadeira não, né? Quando morde a língua, dói. Não é morder a bochecha, não é morder a língua. Dói. Para poder a gente se lembrar. Sabe como é que eu vejo isso, queridos? Amor de Deus. Cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu queria que a gente se colocasse em pé em nome de Jesus. Toda palavra, queridos, que ela vem na nossa vida, ela não é para agora. É para a gente meditar, porque a gente vai precisar dela amanhã, depois de amanhã, depois da manhã. Em algum momento, essa palavra aqui, você vai lembrar dela e você vai dizer, não vou tentar o Senhor, meu Deus, porque esse sangue vai ser requerido da minha vida. Então, hoje à noite, a gente vai meditar nessa palavra, porque Satanás disse, está escrito. Está escrito significa que a gente dá credibilidade, porque é a palavra de Deus. Mas esse está escrito, para Satanás era benefício para ele, para tentar Jesus, para Jesus não cumprir a missão dele por amor de nós. Mas Jesus é esperto, e Jesus está dizendo, eu quero meu povo esperto. Eu quero meu povo atento, eu quero meu povo no espírito para discernir a minha palavra revelada no coração, para que no momento que ela for utilizada de forma equivocada, eu consiga me livrar, porque o Senhor me atentou que aquilo não era bem aquilo. Não é fácil não, amores, não é fácil. A gente está nessa atenção desses influenciadores espirituais e não espirituais. Vamos ter cuidado com as redes sociais, porque rede social está dominando a mente de crente, viu? E não tem coisa boa que está se assistindo por aí, não. Eu reforço aqui a palavra da pastora. Tem coisa que a gente está assistindo e não é boa, que crente está assistindo não é bom. Tem gente que é viciado em assistir jornal de assalto, morte, não sei o quê. A gente já sabe que o mundo jaz no maligno. Por que a gente vai alimentar o terror no nosso coração quando a nossa esperança está do nosso lado, dizendo, como está no Salmos 91, que próprio Satanás usou, e a gente traz para a nossa vida. Eu temo ao Senhor. E se eu temo ao Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos ao meu favor. Porque Satanás não disse isso, não. Se você teme ao Senhor, Ele disse assim, ó, se você está dizendo que é filho de Deus, se jogue. Porque está escrito que Ele vai botar os anjos para te segurar. Mas Ele só segura aquele que teme. Satanás não disse isso. Ele utilizou só aquilo que lhe interessava na palavra para levar Jesus, aleluia, ao erro. A gente precisa ficar atento. Rede social não leva ninguém a lugar nenhum não, viu, queridos? Rede social, às vezes, tira o nosso tempo de comunhão com o Senhor. A gente tem que lutar. Porque, às vezes é bonzinho. Aí dá uma risadinha. Às vezes é bonzinho. Mas a gente precisa remir o tempo. Porque eu estava pensando nessa semana sobre isso, pastora. O relógio está batendo tic-tac de 24 horas. Mas o não remir o tempo faz com que a gente fique acomodado e cheio de muitas coisas. O tempo passa, você não faz o que tem que fazer e diz assim, meu Deus, eu não consegui fazer, o tempo já passou. É porque a nossa mente está ocupada com muitas coisas, nós estamos tão atribulados como Martas da vida e estamos esquecendo do momento de Maria nos pés de Jesus. E o Senhor disse, tudo pode ser equilibrado. A gente pode ter um momento de diversão, a gente pode ter um momento do trabalho, mas a gente também precisa do nosso momento de comunhão com o Senhor, que é por conta dessa comunhão com o Senhor que a gente vence no trabalho, que a gente vence na escola, que a gente vence na igreja, que a gente vence as doenças, que a gente vence as pelejas. É no momento que a gente tem uma conexão com o Senhor. E impedindo que os influencers, dentro dessa conexão, ele atrapalhe aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. E para a minha vida. Amém. Que nessa noite você possa meditar. Eu sou um influenciador. Deus está me vendo como um influenciador
positivo ou negativo? Eu estou usando a palavra de Deus como um influenciador para o meu benefício, para botar o que eu acho que é certo, ou eu estou sendo um instrumento de libertação e de salvação através do uso da palavra do Senhor? As redes sociais, elas têm me contaminado, elas têm me influenciado, então está na hora de eu começar a ter o controle. Porque uma coisa, queridos, as pessoas dizem assim, vou fazer um jejum de rede social. Vou fazer um jejum de WhatsApp. Vou fazer um jejum de Instagram. Jejum acaba, queridos. O vício volta. Eu quero dizer para você que quando a gente coloca um propósito diante de Deus e diz assim, Senhor, eu sei que eu preciso do instrumento, mas eu não quero que ele seja vício na minha vida. Que ele seja um instrumento também de eu usar para abençoar. Quem me acompanha no Instagram vê que eu não faço nada naquele Instagram, além da manifestação da glória de Deus, da palavra de Deus, de versículos bíblicos, para que as pessoas saibam quem é o Senhor. Não estou dizendo para ninguém fazer igual a mim, não, queridos. Mas eu estou dizendo, você é um instrumento lá fora. Você precisa ser visto como um instrumento de Deus, um bom influenciador. Porque aí o Senhor depois vai dizer assim, esse sangue eu não vou requerer da sua mão. E tem pessoas que Deus está colocando nas nossas mãos para a gente testemunhar o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, a paciência de Jesus, a longanimidade de Jesus, através das nossas atitudes. E a gente às vezes vacila, porque às vezes a nossa guerra, queridos, não é contra a carne nem contra o sangue, não, ela é aqui, é Satanás na nossa mente, soprando no nosso ouvido, como a gente, em cima daquilo que a gente acha que é certo. É isso mesmo, você está certo mesmo, você está certo mesmo, você está certo mesmo, você está certo mesmo. Não, é isso aí. Não, se jogue. Deus vai dar ordem aos anjos. Mas precisa primeiro temer ao Senhor para saber se é hora de se jogar ou se é hora de não tentar ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe essa noite em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que a gente possa meditar nisso.